Bom dia, paz e graça em nome de Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, a gente vê tanta gente falando hipocrisia, heresia. São pessoas que estão ensinando os outros a errar e nem está querendo entrar no céu e nem está querendo deixar os que estão entrando entrar. E por isso eu digo assim, para todo o povo evangélico e os que não são. Quando Jesus, antes dele subir, ele falou para os seus discípulos: ide a Jerusalém e ficai lá em oração, esperai lá o Espírito Santo, o Consolador. Será que esse povo não entende? Será que esse povo não compreende? Será que esse povo não lê a Bíblia? Ou é um sinal de burrice? Ou falta pedir inteligência para Deus para falar da Bíblia, das coisas de Deus? Porque o mais que eu tenho visto é gente dizer que não pode ir naquele templo porque a pessoa é o templo de Deus. Pela uma coisa ele está certo, mas pelas outras coisas ele está errado. Por quê? Nós somos o templo de Deus, mas o templo de Deus precisa se ajuntar em todos para se tornar um lá dentro daquela casa de oração. E isso aí, gente, já vem desde o princípio. Deus mandando fazer tabernáculo para juntar o povo, a igreja. Aquela casa lá não é uma igreja, mas Jesus chamou para aquela casa, casa de meu pai. Estão fazendo covil de ladrões e salteadores. Preste bem atenção nas palavras antes de você ensinar os outros a errar. Se você não quer ir para o céu, se você quer ir para o inferno, vá sozinho, mas não ensine os outros a errar, a caminhar no caminho do inferno também. Porque hoje o que a gente mais vê é gente dizendo para não ir para a igreja. Se você não ir para a igreja, você é um desigrejado. Porque a igreja de verdade é quando o povo se une no templo para receber a palavra do Senhor e para glorificar o nome do Senhor naquele lugar. Lá torna-se uma igreja. Quem é a igreja? O povo. Se o povo estiver separado, ele não é uma igreja, ele é um membro, um pedaço, uma unha, um dedo. Será que esse povo não entende que o que Deus quer é isso, juntar o povo em um canto só para o adorar e receber palavra dele, diretamente dele naquele lugar? Quem é o anjo da igreja? De que Jesus falava para João? Quem é o anjo da igreja? É os pastores, que são os anjos da igreja, que vai cuidar daquele povo, ensinar, educar eles a ir morar no céu. Gente, tem muita passagem na Bíblia que indica: congregai vós, porque antes que venha a ira do Senhor sobre vós. Então congregai todo o povo para que seja uma igreja, porque lá dentro é uma igreja, mas quando sai de lá é membro, é um pedaço, é um dedo, é uma unha, é um olho, é um nariz. Quando sai de lá, que se separa, já não é mais uma igreja. Então a igreja precisa estar na congregação, unida, juntos uns com os outros, em assembleia, no ministério lá, junto, todos adorando a Deus e louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Deus quer isso desde o princípio. Jesus falou nisso. Jesus andava nas sinagogas pregando. Ele não pregava mais nas sinagogas porque quando ele estava lá dentro, lá eles queriam matar ele, eles queriam açoitá-lo, eles queriam botar ele lá de cima dos montes para baixo. Então, gente, você que tem noção na cabeça, não vá na conversa desse povo dizer que não congregue aqui. Você vai se perder. Uma ovelha fora do rebanho, ela é fácil de ser destruída porque ela não tem força sozinha para caminhar no meio das montanhas, onde tem lobo, aonde tem leão, aonde tem urso, viu? A Bíblia diz que
vive ao redor de nós os anjos do Senhor, mas ao derredor o diabo vive como leão, bramando, querendo tragar uma alma. Então pense bem nisso, leia sua Bíblia, vigie bastante, ore bastante para que não seja enganado, para que você não seja tentado por esses homens que têm os pensamentos, já estão com os pensamentos contaminados, estão corroídos os pensamentos deles, estão cegados pelo Deus desse século. E você não deixe se cegar também. Medite bem na palavra, dia e noite na palavra de Deus, para que você não se deixe ser enganado por ninguém. Porque às vezes as pessoas não querem ir para o céu. Ele já sabe que o destino dele é aquele, é o inferno mesmo, porque a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que tem uns que já sabem que eles já são destinados ao inferno, e a gente vê um bocado deles falando que o rumo deles é inferno e ele vai tranquilo para o inferno, prefere ir para o inferno para não ir para o céu. Então ele já está sabendo que o destino dele para onde vai ser. Então quando essas pessoas fazem isso, eles sabem que eles não querem ir sozinho, eles querem levar as outras pessoas também para o mesmo caminho que eles estão andando, que é o caminho do inferno e rumo ao lago de fogo, né? Então você que ainda tem vida, lute pela sua alma, o bem mais precioso que Deus lhe deu, lute por ela e não deixe ser enganado por ninguém. Aquilo que você tiver dúvida, vá lá na Bíblia, leia a sua Bíblia, medite nela e tire sabedoria dela, assim como aqueles discípulos faziam com Jesus. Quando Jesus falava alguma coisa que eles não entendiam, eles corriam para Jesus, tomavam a palavra dele e pediam explicação de Jesus para eles aprender. Assim é aqueles que têm vontade de morar no céu, fazem dessa maneira. Agora aqueles que não têm são que nem piolho, vão pela cabeça dos outros. Tudo que os outros dizem, eles acreditam porque eles estão indo pela cabeça dos outros. Estão sendo guiados por um cego para cair no mesmo buraco que o cego também. Então, medite bem na sua Bíblia, ore bem, vigie bem ao seu redor para você não ser consumido com esse tipo de gente, porque quem ensina errado, o nome dele vai ser tirado do livro da vida do Cordeiro. E quem aumentar, vem os flagelos da vida, que são as pragas sobre aquela pessoa. Então nem aumente, nem diminua, e você que está fazendo isso, volte atrás, porque Jesus veio para perdoar pecado e ele perdoa o teu pecado também. Não tem pecado que Jesus não perdoe, a não ser que seja blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Esse que blasfemar não tem perdão nesse mundo e nem no outro. Então qualquer tipo de pecado que você tiver, corra a Jesus, peça perdão, arrependa-se dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e ele te perdoará.